anteriormente que nomes próprios não são adaptados. O nome brasileiro, quando chegar nos Estados Unidos, continua sendo brasileiro. E o nome do inglês que vem dos Estados Unidos para cá continua sendo inglês. Então a gente não pode de maneira nenhuma mudar. Isso foi feito no nome do Pai e no nome do Messias. E olha que na maioria das Bíblias que usam o termo Senhor e Deus, não é nome. Quando diz, no nome do Senhor, onde é que está o nome? Se eu digo, no nome de Aldo Vilela, então eu estou dizendo a personalidade e a identidade de quem nome eu estou falando. Mas quando eu digo no nome do Senhor, eles substituíram o tetragrama sagrado, que é o nome do Pai, e interpolaram a palavra Senhor, que é blasfêmico tanto no hebraico como no grego, né? Senhor é Baal no hebraico e Kyrios no grego, que foi dado como o título ao imperador Nero em Roma, o Quírios de Roma, o senhor de Roma, que eles adoravam o sol, o deus Hélio, e era referido-se a Quírios. Agora, Luiz, então, existe uma transformação na escrita? Existe uma adulteração muito grande, tanto na área espiritual, adulteração, né? Um paganismo, porque se uma escritura, eu vou dar um exemplo muito claro para que haja uma compreensão rápida. Se você faz um livro, e você editou um livro, você é o autor deste livro, eu pego esse livro, vou editar e vou botar eu como autor, eu adulterei totalmente, porque o autor é seu. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Já que o nome Bíblia é grego. A palavra Bíblia veio do grego, tá certo? A palavra correta é Sagradas Escrituras. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Quem escreveu foram homens, foram os profetas. Não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, né? Isso, nenhuma pessoa identificada como é identificado hoje. Foram os santos profetas, inspirados pelo Espírito do próprio Pai, tá certo? Que foi vendo os acontecimentos e escrevendo em papiros, né? Em cascas de árvore, né? Entendeu? Todo o Antigo Testamento. Então, os santos profetas, eles foram inspirados. Então, veio a ordenança do Pai para cada um seguidor da sua palavra. Então, hoje em dia, a palavra ela não está de acordo com os originais, primeiro, porque os próprios Yahudins, os judeus, eles não querem que a humanidade, as nações, já que eram desde o passado considerados como pagãos que adoravam a ídolos, né, não querem revelar o nome para que não haja uma blasfêmia. Quando a gente vê hoje, você vê que hoje em dia o povo chama o nome de Jesus de Deus à torta e à direita, como a gente vê aí, né? Então, às vezes diz que há uma reverência quando está num culto, mas quando sai da igreja, não tem mais aquela reverência, não existe. Além de ser um nome distorcido e inventado, não existe a verdadeira reverência. Por quê? Porque os homens de autoridade, os homens chamados biblistas, os copistas, né, a área chamada que botar adaptado para a área cristã, o protestantismo reformado, eles não estão com interesse de buscar, entendeu? A escritura, buscar da origem. Eles já pegaram o quê? Já pegaram do grego, que foi a primeira tradução lá no Egito, no ano 150 a 250 antes do Messias, através do rei Ptolomeu, que era pagão, né, adorador do sol, e solicitou a Eleazar, que era um sacerdote de Jerusalém, de Jerusalém, 72 Yahudim judeus, para traduzir as escrituras. Sendo que esses 72 eram escribas. E os escribas, que são os tradutores e doutores da lei, não queriam revelar o nome por causa do Talmud, que está incluído na religião judaica, que é onde tem o código chamado Mishnah, que proíbe falar o nome do Pai. Você vê lá em Jerusalém, em Jerusalém, e Al-Shoru, que a gente conhece por Israel, Israel é um nome político. Lá eles não falam o nome. Os remanescentes que estão lá, que tem toda a escritura, que tem o conhecimento como os outros têm, eles só adoram, só louvam, quando eles estão reunidos. Mas é proibido, são os dois nomes proibidos. Esses que são proibidos são os nomes verdadeiros. Está entendendo? Que é Yahweh, o Pai, e Yahushua, que seria Deus e Jesus Cristo? Exatamente, entendeu? Entendeu? Seria o Pai e o Filho. Luiz, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conversa na Madrugada, hoje batendo papo com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos seguindo no Conversa na Madrugada de